Assim como no mundo Pokémon tem a sua origem, essa é a minha com Pokémon e o início de uma grande jornada na minha vida, assim como foi para muitos de vocês que estão assistindo. Bom, não vai ser um vídeo longo, vai ser bem curtinho, só para contar mesmo a história de como tudo começou. No início, eu tinha só um Game Boy roxo. Ele era lindo pra mim, sabe? Era incrível, não era aquele roxo transparente, maravilhoso, mas era lindo. Claro que foi comprado de segunda mão de uma pessoa que era amigo do meu primo. Na época eu adorava Pokémon e eu já tava bem crescidinho. E junto desse Game Boy veio o Pokémon Gold. Muitos começaram na primeira geração, mas eu comecei na segunda, o que foi incrível pra mim, sabe? Os gráficos, a jogabilidade. E já tinha alguns filmes na época que entregavam uma boa qualidade. Claro que, infelizmente, não é uma história feliz, e essa não é uma história com final feliz mesmo. E assim que eu liguei o Game Boy, que tinha aquela introdução com o Ho-Ho voando na tela, nossa, eu quase chorei de alegria. E eu já estava me imaginando, escolhendo um dos 3 iniciais. Eu pensava neles o tempo todo e até pensei que talvez eu viveria uma jornada incrível com o Raikou, como era no filme, já que o Ethan, né, o protagonista Gold, é de Johto e os cães lendários também são de Johto. Então eu sempre me imaginava ligando o meu Game Boy e aquela jornada com Typhlosion, Meganium, Crocodile e todos os Pokémons que apareciam no filme do Raikou e até mesmo fora dele. E eu ficava maravilhado com tudo aquilo que estava passando na minha tela, mesmo sendo em pixels. E é claro, os filmes, nossa, enquanto eu jogava, eu adorava quando eu ligava o meu Game Boy e tava passando um filme do Pokémon e eu ficava ainda mais emocionado. E o primeiro filme que eu assisti foi o do Raikou, né? Quando eu tinha consciência, foi o primeiro filme que eu assisti, foi o do Raikou, aparecendo ele. Então isso me criou meio que uma ligação minha com ele. Entre os 3 cães lendários, o Raikou, não vou dizer que é o meu preferido, mas ele acabou se tornando um dos que eu mais queria que fossem meus amigos no mundo Pokémon, sabe? E é claro, o Celebi. Eu não sei de onde a minha cabeça tirou o Celebi, mas o Celebi também era um Pokémon que eu sabia que era da segunda geração. Eu não sei se foi porque eu assisti o filme, mas eu acho que foi antes do filme. Talvez eu tenha visto em alguma revista, talvez eu tenha visto em algum lugar e eu não lembro aonde, mas vamos voltar à minha jornada Pokémon com os 3 iniciais. Totodile era o meu preferido, é claro que a Chikorita tinha um lugar especial no meu coração, assim como o Cyndaquil também. Então os 3 Pokémons iniciais aqui, eles eram a perfeição. Só que assim como eles eram perfeitos, eu também tinha aquela sensação de vazio. Porque eu só conseguia um deles, eu não tinha como conseguir os outros. Então eu tinha que ficar feliz com o que eu tinha e bola pra frente, não é? E era assim, sabe? Eu sempre reiniciava o meu game, mas também reiniciava por causa de outra coisa que tinha. O meu cartucho do Pokémon tinha um defeito. Só que esse defeito não me impediu de capturar Ho-Ho diversas vezes. Esse defeito não me impediu de continuar o game, continuar jogando por anos e anos. Porque o meu cartucho ele tinha aquele problema na bateria, o que fez com que o meu save se perdesse diversas e diversas vezes. Isso me causava muita tristeza, porque várias vezes eu chegava até a Elite dos 4, eu chegava muito longe e aí eu perdia o meu save. Porque a bateria, a pilha no caso, descarregava, desligava por 10 minutinhos e o salve já era corrompido. E isso me deixava com uma tristeza enorme, porque eu nunca conseguia encarar o Red por conta disso. Sempre quando eu chegava bem perto, o save era deletado. E eu não sabia se era maldição, eu não sabia se era eu que não era um bom treinador, eu achava que o problema estava em mim. E assim eu sempre reiniciava o meu game com o Cyndaquil, às vezes com a Chikorita, às vezes com o Totodile. Mas não importava quantas vezes eu perdia o meu save, eu sempre voltava para aquele jogo. Eu sempre voltava para ele porque ele era meu amigo. Eu cresci assistindo Pokémon. Quando eu nasci, Pokémon já estava em alta, já estava na televisão, então eu não ligava de passar por Gunderood novamente, eu não ligava de ter que ir conversar com o professor de novo para pegar meu Pokémon inicial, porque eu podia começar uma nova jornada, uma nova vida, com Pokémons diferentes dessa vez, mais fortes e melhores talvez, mas eu sempre ficava feliz de estar jogando de novo. Pokémon foi pra mim um salva-vidas talvez, porque eu vivia meio que sozinho, então eu não ligava muito porque eu tinha meus Pokémons comigo. Não importava se eu tinha amigos pra brincar na rua naquele dia, ou se estava chovendo e não tinha energia. Se eu tivesse 2 pilhas
e um pouquinho de luz do dia para poder enxergar já estava muito bom. E para mim, isso foi a minha infância com Pokémon. Uma felicidade enorme, mesmo sendo bem pouca, sabe? Enquanto as pessoas já tinham o Game Boy Advance aí na mão e já estavam indo pro Nintendo DS, eu ainda estava com o meu Game Boy roxo, o meu Game Boy Color roxo, com a fita de Pokémon que simplesmente apagava os saves todas as vezes que eu ia jogar. E isso não me impediu de jogar, não me impediu de gostar de Pokémon. Claro que eu ficava triste quando eu sabia que eu ia perder o meu Teddiursa, principalmente a primeira vez que eu peguei um Pokémon Shiny foi um Teddiursa que um primo meu passou um ovo Pokémon pra mim, e ele até chegou a evoluir para Ursaring, só que infelizmente eu perdi aquele save dias depois dele se tornar um Ursaring Shiny maravilhoso e muito bonito e forte e me ajudar com a liga. Eu acabei perdendo meu save. Isso me deixou com uma sensação de tristeza, porque eu também sabia que eu nunca ia conseguir ter um Celebi pelo problema que tinha da Pokébola GS. Quando eu descobri também foi algo que me destruiu. E ali eu parei um pouco de Pokémon, porque eu havia perdido meus sonhos, mas isso não foi o suficiente para me fazer parar de jogar. Hoje eu voltei melhor e mais forte.